Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Mais uma vez é um motivo de grande alegria nós podermos nos reunir para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu queria dar continuidade àquilo a qual já nós temos exposto no Evangelho de João. Então, por favor, abram as suas Bíblias no capítulo 8 do Evangelho de João e nós vamos discorrer do verso 38 ao verso 47. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 38 ao verso 47. E assim diz a Sagrada Escritura: Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Que essa palavra ela venha falar aos nossos corações e que por ela nós sejamos transformados, edificados, avivados e salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, se nós pudéssemos aqui contar os vários e vários sobrenomes a qual nós temos aqui, e claro, não daria para nós falarmos de todos, mas talvez falando dos mais populares, lembrando talvez dos Silvas, os Souza, talvez os Santos, os Sintras, e eu não ia deixar de falar dos Sintras com certeza, mas se nós fôssemos falar talvez de todos os sobrenomes a qual nós olhamos e sabemos que são famílias unidas e elas compõem essa igreja, nós íamos falar sobre várias e várias famílias e várias pessoas. Mas a família, ela é um núcleo que ela é formada por um pai, por uma mãe e por filhos, aonde nós sabemos que essa instituição, ela foi dada e ela foi gerida por Deus. Foi Ele que nos deu esse rico privilégio. Mas existe um outro sentido que está sendo revelado aqui em João capítulo 8, que não se trata de inúmeras famílias, mas de apenas duas famílias mencionadas aqui nesse contexto. Meus irmãos, por mais nomenclaturas, por mais sobrenomes, por mais linhagens que possam existir, no fundo, só existem duas famílias em toda a terra, em toda a época: a família de Deus e a família de Satanás. Somente essas duas famílias. Portanto, o seu primeiro propósito essa noite é descobrir se você faz parte verdadeiramente da família de Deus. Essa noite, esse é o seu grande desafio: investigar, fazer uma sondagem para ver se você faz parte dessa família. Porque se você faz parte da família de Deus, se você é verdadeiramente um filho de Deus, você vai identificar aqui não o seu sobrenome, não as características da sua família, mas as características espirituais que unem todas essas famílias, em todas as épocas, a família de Deus. Por outro lado, você também vai ter uma grande oportunidade essa noite de fazer uma sondagem da sua vida e ver se talvez você faz parte de uma outra família, que é a família de Satanás, que ela também não é unida por sobrenome, ela também não é unida por características físicas da família, mas elas é unida por algo que os une espiritualmente falando. Essa é a grande missão que nós temos. Essa é a grande questão aqui dessa noite. Quem é você?
De qual família você faz parte? Em que família você está inserido? Será que você tem convicção que você faz parte da família de Deus? Ou será que você talvez ainda tenha uma dúvida no seu coração que permeia a sua vida? Essa é a grande questão dessa noite. Quem é você? Em qual família você está inserido? Nessa investigação, nós sabemos que a família ela acaba deixando algumas características que elas são intrínsecas. A forma de falar, o jeito de andar, a forma de viver. E Cristo, Ele observa essas coisas e Ele vai fazer questão de detalhar isso na sua palavra. Para nós sermos da família, nós precisamos ter essas características. E quando nós olhamos para esse contexto aqui, nós vemos que no meio do debate, aonde Jesus está aqui com esses fariseus, Jesus ele vai dizer para eles que eles não são filhos de Abraão. Eles não fazem parte deles, e justamente esse é todo o intento que os fariseus estão trazendo aqui. Toda essa tensão que está acontecendo aqui é justamente sobre essa fala desses fariseus, aonde eles estão dizendo, olha, nós temos como pai Abraão, ele é o nosso sucessor, ele é o nosso pai, ou seja, nós somos filhos de Deus, porque nós temos por pai espiritual Abraão. Nós somos descendentes de Deus, nós temos a segurança da nossa salvação, porque nós temos como pai Abraão. Por isso que a gente está seguro, por isso que nós estamos tranquilos. É justamente essa fala que esses fariseus estão deixando aqui. Só que Jesus vai olhar para eles e falar assim, mas espera aí, vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão? Vocês estão querendo dizer para mim que vocês são filhos de Deus, mas o intento do coração de vocês é querer me matar? Espera aí, as coisas não estão batendo, parece que não está havendo harmonia com aquilo que vocês estão falando, com aquilo que está no coração de vocês. Vamos investigar isso um pouquinho mais? Vamos ver o que está acontecendo? Então, nós chegamos no versículo 38, aonde Jesus ele começa a fazer essa menção. Ele diz, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Jesus está dizendo, olha, eu falo como o meu Pai. Eu digo as coisas como Ele. Meus irmãos, essa é uma característica da família. A forma de falar, as expressões familiares, isso é algo intrínseco da família. Toda família ela tem um jeito muito peculiar de tratar as coisas dentro de casa. E a gente nem precisa entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas é engraçado como as famílias, como as casas se comportam. Às vezes a gente chega dentro do lar, aquele silêncio, aquela tranquilidade. Aí você vai ver, está ali a família reunida, conversando, tranquilo. Por outro lado, às vezes você está passando na rua e parece que a casa está caindo. Está tudo destruído. Você fala, meu Pai amado. Você entra dentro da casa, está o pai, o filho e a esposa. Só os três conversando. Mas parece que tem 30 lá dentro conversando. Características das famílias. Características peculiares que acontecem dentro de cada lar. E isso é tão engraçado que até a forma de conversar, até as piadas internas, aquele olhar que só acontece dentro de casa, e o pior de tudo, só faz sentido, só tem graça para quem é da família, porque quem é da família fica olhando aquilo lá e fica boiando, não entende nada do que está acontecendo, mas quem é da família é só dar aquela olhadinha assim, já entendeu tudo, já sabe tudo, já pegou no ar o negócio ali. Características da família, algo muito peculiar que nós vemos isso acontecendo. E quando nós falamos a respeito de características familiares, isso me traz à memória um texto lá em Mateus capítulo 26, do verso 31 ao verso 34, quando Pedro, ele está ali acompanhando aquele cortejo que está levando Cristo, e ele tem que ouvir do próprio Cristo dizer para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Qual que é a resposta que Pedro dá para ele? Não, jamais, isso não vai acontecer, pois eu irei contigo até a morte. Isso não vai acontecer, jamais. E quando nós olhamos para o versículo 69, nós vamos ver que as pessoas vão chegando até ele e vai dizendo, olha, você é um deles. Qual que a resposta que ele dá? Não, sou não faço parte desse povo aí não. Aí eles apertam um pouquinho mais, eles insistem com ele, mas falam assim, não, mas realmente você é como um deles. Você já andou com esse homem e fala, não, eu nem conheço esse homem, eu não sei de quem você está falando. Aí nós avançamos mais um pouquinho, chega no versículo 73.
Aí tem um grupo ali, eles vão apertar um pouquinho mais ele e vai dizer o seguinte: olha, você fala como um deles, o teu modo de falar te denuncia, o teu modo de falar te entrega, Pedro. Não tem como, a similaridade que existe entre vocês, a característica é tão forte que até o jeito que vocês se comunicam é igual, não tem como fugir disso. Aí Pedro então, ele vai negar a ser da família de Cristo, porque ele tinha medo de morrer. Ele diz: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Meus irmãos, para nós sermos da família, para nós sermos pertencentes ao Senhor, nós temos que aprender a falar como alguém da família. E por favor, não me entenda mal, não me interprete mal, eu não estou falando para você usar o evangeliquez. E provavelmente você deve estar olhando para mim pensando: da onde é que ele tirou essa palavra? Acredite ou não, eu não inventei ela, essa palavra existe. Você pode procurar que você vai encontrar. Mas a questão que eu estou querendo trazer para vocês não é nós ficarmos usando jargões bíblicos, palavras bonitas, nós ficarmos dizendo uma série de coisas, meu varão, a varoa, a paz do Senhor. Não é esse tipo de situação, não é esse tipo de coisa, mas é aquele que vivia com um vocabulário sujo, baixo. Tudo que saía da boca dessa pessoa era imoralidade, era algo que vai contra os preceitos do Senhor. Agora é um falar novo, é uma linguagem nova, é um comportamento novo. Ele tem prazer em falar a respeito as coisas condizentes ao reino de Deus. Ele analisa tudo no seu aspecto cotidiano, agora à luz da palavra do Senhor. Ou seja, ele ganha um novo falar, ele ganha um novo viver, porque agora ele é da família de Deus. Característica familiar, o teu modo de falar te denuncia. Por isso que muitas das vezes é muito doloroso, talvez quando chega uma visita na igreja e nós vamos ter aquele famoso comes e bebes ali no fundo, comer aquela coxinha, tomar aquele sorvete, tomar aquele café da manhã. E muitas das vezes as pessoas acabam ficando um pouco deslocadas, acabam ficando um pouco afastadas. E a gente até se esforça, a gente peleja, a gente tenta para entrosar com essa pessoa, mas ainda assim ela acaba ficando um pouco deslocada, ela não parece que não tem tanta conexão, ela não consegue chegar tão próximo assim. Sabe por quê que na maioria das vezes isso acontece? Porque não é a fala que eles estão acostumados a ter. Não é o tipo de abordagem que eles estão acostumados a receber, não é aquilo a qual eles tratam no seu cotidiano, porque muitas das vezes é só o mesmo assunto que fica sendo remoído, às vezes é contando a quantidade de pecados que cometeu e ficam se vangloriando disso, falando sobre uma série de coisas a qual fazem na sua vida. Mas é óbvio que não estamos falando que isso é um padrão para todos. Existem alguns que até se identificam com os assuntos sadios, assuntos bíblicos a respeito da palavra do Senhor, mas são raras as exceções aonde nós sabemos que isso acontece, e na maioria dos casos, as pessoas acabam ficando um pouco deslocadas, justamente por não serem da família de Deus, não serem pertencentes da família de Deus. Quando você vai visitar uma casa, geralmente você já não chega na casa e se joga no sofá e fica à vontade. Pelo menos eu imagino que vocês não façam esse tipo de atitude. Mas geralmente, comumente, nós não fazemos isso. Nós não chegamos e saímos se jogando pela casa da pessoa, falando alto, gritando, fazendo um monte de brincadeira, porque geralmente nós não somos pertencentes àquela casa, nós não temos a intimidade da casa, nós não sabemos como a casa se comporta. Então, a gente chega, fica quietinho, senta ali no cantinho do sofá e vai se adequando, vai se ajustando aos padrões da casa. Aí quando você vai ver Cristo dizendo aqui, ele vai falar o seguinte: olha, eu vim junto de meu Pai. O que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, eu tenho uma família, eu faço parte da família, eu falo como os da família, porque eu vim da família. Característica. O Senhor está dizendo: olha, eu tenho propriedade naquilo que eu falo, porque eu vim do Pai, foi o Pai que me enviou, aquilo que eu falo é a verdade.
Isso nós vamos ver que vai se tornando cada vez mais forte, que João ele faz questão de mencionar isso várias vezes no seu evangelho, inclusive no versículo 42. Olhe comigo aonde ele faz essa citação mais uma vez. Ele diz: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Eu sou da família, eu fui enviado pela família, e a autoridade que eu tenho procede de Deus, e foi Ele que me concedeu, foi Ele que me deu, por isso que eu vos falo. E é por isso que nós também sabemos que os discípulos, quando eles são chamados por Cristo, eles recebem esse título de apóstolo, porque apóstolo, na verdade, não é nada mais, nada menos do que os enviados, ou seja, os enviados para a pregação, foram enviados por aquele que foi enviado pelo Pai. E agora me deu um nó na cabeça e você falou um trava-língua. Não, não é isso, mas os discípulos que são os apóstolos, eles são enviados por Cristo Jesus, e Cristo Jesus, ele foi enviado por Deus. Característica da família, é um vínculo, é uma harmonia que existe entre eles, e consequentemente talvez possa até passar pela sua cabeça, mas e quando nós pensamos no aspecto da liderança? Quando nós pensamos nos nossos presbíteros, como é que isso funciona? Por quem que eles foram enviados? Você vai ler Atos capítulo 14, então você vai ver que é formada uma congregação, e Paulo, como prioridade, ele vai formar ali os presbíteros para a igreja, porque os presbíteros da igreja, eles foram enviados pelos apóstolos, que foram enviados por Cristo, e Cristo foi enviado pelo Pai, e todos fazem parte de uma única só família. Característica da família, propriedade que englobam cada um delas. O que é que une essas pessoas? O que é que os mantém unidos? O presbítero, ele fala a respeito da doutrina apostólica. O apóstolo, eles falam da doutrina de Cristo. E Cristo, ele fala aquilo que saiu da boca do Pai. É por isso que existe essa harmonia, é por isso que existe essa união, porque todos soltam aquilo que vem da mesma fonte. Isso é algo maravilhoso de nós vermos na palavra do Senhor. Irmãos, nós somos muitos membros. Nós somos muitas pessoas que compõem essa família de Deus. Nós somos uma única família. E o que é que nos une? O que é que nos mantém de pé? O que é que nos faz manter esse contato? Não é a placa de uma igreja, não é o contato que você tem talvez com uma liderança respectiva, não, mas é Deus, é a sua palavra, é a forma de proceder, é a sua procedência, é isso que nos une, é isso que nos mantém. Não é mais nada a não ser Cristo Jesus. Olhe mais uma vez aí na sua Bíblia, no versículo 38, que Jesus ele vai dizer: olha, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que viste em vosso Pai. Aqui Jesus é como se ele estivesse dizendo: olha, o que vocês fazem é o que vocês viram e ouviram do vosso Pai. E qual que é o desfecho dessa história? Para onde é que ela vai caminhar? Olhe comigo o verso 39 ao verso 45. Ele vai dizer o seguinte: nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e
pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Jesus ele está afirmando, olha, vocês não são filhos de Abraão, porque o filho, ele anda como o pai. Vocês querem uma prova disso? Eu faço aquilo que eu vi junto de meu pai, eu falo como meu pai, eu ajo como meu pai, eu comporto como meu pai. Aí eles dizem, não, nós temos como pai Abraão, e Jesus replica, ele diz, não, vocês não têm. Sabe o porquê que vocês não têm? Porque vocês querem me matar. E esse nunca foi um desejo que permeou no coração de Abraão. Meus irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que Abraão viu o dia do Senhor e creu, e se alegrou. Abraão, ele viveu há muitos tempos atrás, e a palavra de Deus, ele diz que quando ele viu o dia de Cristo, ele se alegrou, ele creu, ele teve fé. Essa é a obra de Abraão, é a fé que está em seu coração. Ele deixou toda a sua terra, ele deixou toda a sua parentela, para ir para a terra que Deus mandou. Essa foi a obra de Abraão. Foi pedido de Abraão o seu único filho, e ele cedeu. Isso se chama fé, é isso que ele fez. Meus irmãos, Abraão, ele é um homem da vida e não um homem da morte. Ele é um homem que foi disposto, ele quis dar a sua própria vida pela vida que foi prometida para ele através de Cristo. Abraão, ele tinha uma vida em Ur dos Caldeus, mas ele deixa tudo para trás, para abraçar a vida a qual Cristo tinha proposto para ele, a vida a qual Deus tinha proposto para ele. Ele não simplesmente quis matar o seu filho, pensando que ele só ia morrer e ponto. Não, não foi isso. Mas quando nós olhamos para a palavra mais a fundo, nós vemos que ele tinha fé o suficiente para que o filho dele poderia ser ressuscitado dentre os mortos. Ele tinha fé, ele depositava a sua fé em Deus. E Cristo está dizendo a esses homens, olha, vocês querem me matar, alegando serem filhos de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão. Jesus aqui nesse momento, ele poderia muito bem ter dito de qual filiação familiar esses homens faziam parte. Mas ele não faz isso, ele por enquanto diz, olha, o que acrescenta maldade a vocês é que vocês estão querendo matar um homem, e esse homem que vocês querem matar não é qualquer homem, é o homem que disse a verdade para vocês, é o homem que trouxe a verdade da parte de Deus, aquele que fala aquilo que procede de Deus para vocês. E aqui então você começa a perceber uma segunda característica daqueles que são filhos de Satanás. O filho de Satanás, ele age como Satanás, porque isso é da filiação. Isso é algo natural, ou seja, o filho, ele vai imitar o pai. Então se o pai age de uma forma, a tendência é que o seu filho, ele seja o reflexo, automaticamente. Cristo, ele fala e age como o pai. E aqueles fariseus, eles falam e agem como Satanás. Mas por que eles procuravam matar a Cristo? Cristo lhe diz, sabe por que vocês querem me matar? Porque eu falei a verdade a vocês. Porque eu trouxe aquilo que é sagrado, aquilo que vem da boca de Deus para vocês. E vocês não suportam a verdade. E isso nós vamos ver que existe uma ligação muito forte com o versículo 43. Olha comigo, ele diz, olha, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Qual a razão porque vocês não compreendem? Então, será que quer dizer que eles não tinham uma capacidade auditiva? Será que eles não conseguiam ouvir a palavra? Eles conseguiam, mas o detalhe aqui não é conseguir ouvir a palavra. O detalhe aqui é que o ouvir a palavra é crer, é depositar a sua fé. E esses homens, eles não conseguiam depositar a sua fé no Senhor. Meus irmãos, assim como quando Cristo ofereceu a água da vida, e a água da vida, o beber da água é crer, o comer do pão é crer, ouvir a palavra também é crer. E esses homens, eles não conseguiam crer, eles até podiam ouvir, eles até podiam compreender, mas eles não tinham fé suficiente para crer na palavra do Senhor, para entregar a sua vida ao Senhor. Aí Cristo lhe diz então no versículo 44 e o versículo 45, e nós já estamos quase caminhando para o final. Ele diz, vós
sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Cristo, quando ele vai fazer essa menção aqui, ele está fazendo que a gente remeta os nossos pensamentos lá para o Éden. Nós sabemos que quando eles estavam lá no Éden, Adão mais Eva, não foi dito para eles: olha, vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Quem que disse isso para eles? Satanás. Só que Eva, ela ainda vai um pouco além, porque ela diz o seguinte: não, olha, não é que foi dito para ela que nós não poderíamos comer de nenhuma árvore. Nós não podemos tocar e nem comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que quem traz a mentira, o famoso engenhoso da mentira, o pai da mentira, como é mencionado aqui, é Satanás. E Cristo faz questão de detalhar isso. Ele fala o seguinte: olha, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele profere mentira, ele fala daquilo que é próprio dele, da característica dele, aquilo que é natural dele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí ele diz: mas porque eu estou dizendo a verdade a vocês, mas porque eu estou trazendo a palavra que procede da boca de Deus, vocês não creem em mim, vocês não depositam a fé de vocês em mim. Vocês conseguem perceber agora que ele vai explicar que o não ouvir, na verdade, é o não crer. Por que vocês querem me matar? Vocês querem me matar porque eu disse a verdade a vocês, e vocês não suportam a verdade. Vocês não resistem à verdade. Meus irmãos, a primeira característica de quem é filho de Satanás: muito obrigado, tenho uma esposa como a minha, ou não, né? Que talvez pode ser que isso fica meio estranho, né? Mas busque as características de uma esposa como a minha. Eu acho que fica melhor assim, né? Porque senão vai que aparece ainda um monte de gente querendo casar com a minha esposa, isso não vai dar certo. Mas primeira característica daqueles que são pertencentes à família de Satanás: as suas obras são condizentes às obras de Satanás. Por mais que muitas das vezes ela venha envolta de muita bondade, de muita caridade, de muita, talvez de querer ajudar, fazer o bem, lá no fundo, no mais íntimo do coração, aquilo que está por detrás é pura maldade. É algo que procede do maligno, só visa o interesse próprio, a vanglória. As falas dessas pessoas são falas de pessoas mundanas. A sua boca só profere aquilo que é ruim, aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que vai contra os seus preceitos. Segunda característica daqueles que são pertencentes à família de Satanás: eles são mentirosos e não suportam a verdade. Meu irmão, se nesse momento você tem se deparado com essa palavra, e você tem falado: olha, Jessé, eu estou começando a ficar um pouco preocupado, porque nem tudo aquilo que eu faço, eu confesso, nem tudo tem sido tão bom assim. No fundo eu queria um pouco do benefício. A minha língua, meu Pai amado, parece que ela parece um túmulo, só sai pudriqueira dali, não sai nada que edifica, não sai nada que presta. Jessé, eu gosto demais daquela mentirinha do gasto, eu preciso disso. Parece que se eu não obter alguma coisa, se eu não tiver uma vantagem com essa mentira, eu não dou conta de caminhar, eu não dou conta de ir para frente. Cuidado, isso são grandes afirmações que possivelmente você possa ser da família de Satanás. Terceira e última característica daqueles que são filhos de Satanás: eles vão odiar a palavra, eles vão odiar a verdade, e consequentemente eles vão odiar aqueles que transmitem a palavra do Senhor. Meu irmão, se por algum momento, enquanto nós estamos falando aqui dessa palavra, e você não tem entendido aquilo que a própria palavra do Senhor quer dizer, se você não se submete a essa verdade, e consequentemente talvez você tenha até uma certa aspereza, uma certa raiva em relação à palavra, ou até a mim mesmo, a probabilidade de você ser um filho de Satanás é muito grande.
Mas por outro lado, se você compreende essa palavra, se você tem ela como verdade, se você ama essa verdade, a probabilidade de você ser um filho de Deus é muito grande. Cabe a você fazer uma autoanálise da sua vida, uma sondagem no seu coração. Por fim, verso 46 até o verso 47, nós já vamos encerrar. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus aqui nesse momento, ele vai trazer o ultimato, ele vai fazer a conclusão, ele vai trazer aquilo que agora é o fechamento. Ele vai dizer, olha, vocês não são de Deus. E vocês perceberam que houve uma insistência dele? Porque ele dizia, olha, por que vocês não creem em mim? O que leva vocês a estar vivendo assim? Por que vocês não creem em mim? Mas aí Jesus ele vai dizer, olha, vocês não creem em mim porque vocês não são de Deus. É por isso que vocês não querem a minha palavra, é por isso que vocês não querem acatar essa verdade. Meu irmão, se você ficou com raiva de mim, ouvindo essa palavra hoje à noite, se de alguma maneira essa palavra ela gerou um incômodo muito grande em você, não fique assim, mas creia no Senhor, deposite a sua fé no Senhor e se arrependa dos seus pecados. Hoje ainda é tempo de reconciliação, pois o Senhor ele ainda tem lhe dado a oportunidade de você se arrepender dos pecados. Possa ser que você ainda faça parte da família de Satanás essa noite, mas hoje Cristo ele te estende a mão para te dar uma nova família, para te dar uma nova vida, para tirar desse lamaçal de pecado. Ele quer te conceder uma nova oportunidade, mas enquanto nós continuarmos negligenciando essa verdade, infelizmente nós vamos continuar sendo da família de Satanás. Eu tenho certeza que você não quer fazer parte dessa família. Arrependa-se, submeta-se à vontade de Deus, e hoje você receberá perdão dos céus, perdão de Deus, e você será inserido na família do Senhor. Jessé, eu tenho muita dúvida. Eu ainda não tenho tanta certeza, porque parece que dentro do meu coração ainda existe um conflito muito grande. Parece que eu não tenho a certeza se realmente eu faço parte da família de Deus. Você quer ir embora para sua casa com essa dúvida? Você quer sair de um lugar como esse, aonde você tem ouvido da palavra, aonde Cristo ele tem sido claro o suficiente, com dúvida? Nós não trabalhamos com pressão e muito menos com medo, mas nós não sabemos o que nos aguarda dessa porta para fora. Será que é conveniente nós irmos para casa com uma incerteza dentro do nosso coração? Incerteza essa que pode nos levar para a perdição eterna. Hoje nós podemos colocar a nossa vida em ordem com Deus. Hoje nós podemos fazer um reacerto. Hoje pode ser o dia da entrega da sua vida. Hoje pode ser o dia que você volta para a comunhão. Hoje pode ser o dia aonde você vai fazer a melhor decisão da sua vida. Não vá embora sem ajustar a sua vida. Lembre-se, para ser pertencente da família, nós precisamos de Deus e das suas características. O teu modo de falar o denuncia. Que Deus esteja aplicando essa palavra aos nossos corações. Amém.